Lula livre. A senhora está chamando o Moro de safado? Só tem uma justificativa para o processo de Lula ter sido tão célere, de Sérgio Moro ter tido nesse primeiro processo as decisões mais rápidas para prendê-lo. Via de regra, um juiz leva 1 ano e 8 meses para prender aquele que processa. Sérgio Moro levou 9 meses para prender Lula. É só o ódio de classe, o ódio aos pobres, que justifica uma safadeza dessa. Mas quer que justifica uma safadeza dessa. Mas quer que um contraponto, e eu que tenho feito aqui constantemente, é o contraponto. Porque nós precisamos esclarecer o nosso povo, pacificar o Brasil, e a nossa tarefa aqui no Parlamento é serenar os ânimos, é apagar o fogo da fornalha, em que pese alguns colegas, alguns senadores, por problemas particulares, próprios e de seu partido, a todo tempo tentar insuflar a nação, tentar jogar brasileiros contra brasileiros, tentar dividir esse país, tentar jogar partidos contra partidos e assim colocar a nação em colapso. A todo tempo começam a querer jogar o Brasil. Eles fazem o seguinte enredo, senador Sandoval. Eles dividem o país em dois, no povo e no antipovo. Quem é o povo? Bom, o povo, de um lado, são as virtudes, todas as virtudes, e eles e os seus correligionários. E no antipovo, quem está? Os seus adversários, as empresas, alguns países, organismos internacionais que não pensem como eles, e aí eles começam a criar essa divisão. E aí começa a culpar. Tudo que for de bom está com o povo, com esse povo, aspas, que eles criam. E tudo que for de ruim está com esse antipovo. Portanto, nós, aqui no Senado, que não concordamos que acabe com a Lava Jato, que não concordamos que continue foro privilegiado, que não concordamos com uma série de coisas que eles defenderam por 14 anos, nós somos, portanto, antipovo. E eles continuam com essa cantilena. Pois bem, a última foi politizar uma questão de polícia. E eu rememoro aqui a gravação de um senador que eu respeito muito, mas que dentro da sua narrativa política, do seu enredo, estava no seu direito, mas nos demonstra muito bem, senador Sandoval. Ele ligando para o ex-presidente Lula, ele dizia: presidente, nós precisamos politizar esse processo. Nós precisamos chamá-los para a seara política. E assim fizeram. Não é o primeiro presidente que é preso. Coreia do Sul teve presidente preso, Peru, e por aí vai, tantos outros presos. Mas só aqui criou-se essa barulheira toda. E eu digo aqui, lamento que o presidente Lula esteja preso. Eu lamento, uma figura querida. Mas a gente tem que separar. E aí, qual a narrativa? Ele foi preso sem prova, ele foi preso justamente, e agora a senadora que me antecedeu teve o desplante de chamar o juiz de safado, de falar que isso é uma safadeza, de chamar seus pares aqui de safados. Quer dizer, estão perdendo a compostura. E a gente tem que vir aqui fazer o contraponto, porque aqui o senador Telmário Mota pode divergir totalmente de mim, o senador Sandoval pode divergir de mim, mas eu devo respeito a ele, é eleito pelo povo de Roraima. O senador Sandoval é eleito pelo povo de São Paulo. Aliás, teve há poucos dias um senador que veio aqui e disse que ele não tinha voto. Não, quem votou no senador Aloysio, estava lá a foto do senador Sandoval, votou no senador Sandoval. Se ele porventura não concordasse, falou: não, eu não quero votar aqui no Aloysio porque está a cara do Sandoval aqui, ele não votaria. Então ele votou no senador Sandoval também. Então, dito isso, nós temos que fazer esse contraponto, de divergir sim. Esse processo do ex-presidente Lula passou por 15 juízes. 15 juízes. Moro, primeiro, na primeira instância lá, depois 3 do TRF, depois um monte aqui no STJ, e depois ele sobe para o STF. Amplamente discutido, e outra,
todas as instâncias, ele teve essa... Sabe quando a gente vai no restaurante? Hoje em dia não tem mais, mas de primeiro a gente ia pedir uma vitamina, ele dava o chorinho. O Lula teve o chorinho que os outros brasileiros que são presos não têm, ou que respondem um processo não têm. Me conceda só mais um minuto, senador Valdir Raupp. Ele teve o chorinho nesse processo, assim, um pouquinho a mais pela pessoa que era. Todos os presos, ultimamente, estão sendo levados presos. O Lula era para ter sido preso, mas falou, não, uma coercitiva, é ex-presidente. O Lula, todo brasileiro, quando vai ser preso, a polícia já chega, mete o pé na porta, arrebenta de manhã cedo, leva Globo filmando, é aquele parafernália, helicóptero em cima, policial descendo de corrida. O Lula mandaram um recado, olha, você tem até amanhã para você vir aqui se apresentar. Beleza, tudo bem. Chegou no outro dia, ele falou, não vou me apresentar não, eu vou fazer um circo aqui primeiro, vou fazer uma missa. E fez a missa dele, a missa mais esquisita que eu já vi, porque o padre estava aqui e tinha uma faixa embaixo, defendendo o aborto. A igreja católica é contra o aborto, mas estava lá a faixa. A primeira missa que eu vi com a faixa de aborto embaixo. Mas tudo bem, ele fez, refez e está bem, mas teve o seu chorinho. Aí vem aqui e diz que a justiça foi draconiana contra o Lula. Aí hoje eu vim aqui e disseram que ele não está podendo ter visita. Não, gente, é que não tem como fazer uma lei de execução para o restante dos brasileiros e uma lei de execução para o Lula. É uma só. Ou então nós vamos ter que votar aqui, senador Telmário Mota, a criação de um presídio político federal. Porque aí a gente cria as regras só para os políticos. Então o político vai ser preso, mas ele vai poder ter uma tela plana, ele vai poder ter... E assim, a gente cria as regras que quiser aqui, que o PT quiser. Mas se não, vai ter que ser a regra de todo mundo. Então, a gente tem que contrapor. Se o Ministério Público, que nem eu discordei quando o Moro disse que estava fazendo jejum contra o Lula. Eu discordei. Não cabe ao Ministério Público fazer jejum. Não cabe. Eu defendo o juiz que fala nos autos. Eu tenho defendido essas coisas. Eu fui contra o Moro quando fez aquela catrefagem toda. Agora, nós temos que ser isso dentro do processo. Só mais um minutinho, já termino, senador Valdir Raupp. Fazer isso dentro do processo. Sabe por quê, senadora Simone Tebet? Sob pena de nós rasgarmos o tecido social. Nós temos uma grande responsabilidade sobre a pacificação social. Por que eu entrei no Conselho de Ética contra a senadora Gleisi e contra o senador Lindbergh na época? Não é nada pessoal. É porque nós precisamos dar amostra de que o senador Valdir Raupp, por exemplo, ele é um senador respeitadíssimo em Rondônia. E quando o senador Valdir Raupp sobe nessa tribuna, muitos rondonienses estão se espelhando no que diz o senador Valdir Raupp. Ele tem uma responsabilidade, muitas vezes, sobre as ações dos rondonienses. Nós temos responsabilidade sobre o que as pessoas muitas vezes vão fazer. Nós somos espelhos, queira sim, queira não, porque somos os representantes do povo. Então, fechando esse assunto, agora disse que vão fazer um movimento trocando de nome. Estão trocando. Está um monte de requerimento aqui na mesa, Lindbergh, Lula, Farias. Senadora Gleisi, Lula, Hoffmann. E ali na Câmara também está. Então eu quero fazer um contraponto aqui. Eu também mandei um requerimento para a mesa. Se for para fazer assim, se é para ficar dividir em lados, então entre o presidiário e o juiz, eu prefiro ficar do lado do juiz. Então eu pedi um requerimento na mesa também, pedi para que coloque agora José Moro Medeiros. Está aqui o requerimento na mesa. Porque eu me recuso a participar desse tipo de coisa que joga a população brasileira contra um juiz que simplesmente julgou os fatos que chegaram na mão dele. Então eu quero dizer que a justiça brasileira vai ter sempre minhas críticas, o Ministério Público vai quando se excederem, mas vai ter sempre meu apoio também quando forem assintosamente ofendidas, como foi hoje aqui, chamado de safado, porque não é assim que a gente se insurge. A gente se insurge dentro do processo. E a gente tem que se dobrar a sua excelência, os fatos e a lei. Essa história foi julgado, foi condenado, tem que se dobrar.
Como é que todo brasileiro se dobra diante da lei, o PT não? Me desculpem, mas apontaram o dedo para todo mundo. O PMDB, por exemplo, serviu para trazer os votos. Agora o PMDB virou o pior partido do mundo para eles. Que partido é esse? Veio de que mundo? Que santidade é essa? Então, eu faço esse contraponto aqui, alertando que o que querem é dividir o Brasil. E se amanhã ou depois vir uma ditadura aqui no Brasil, a responsabilidade é do PT, que está querendo dividir e insuflar a população. Obrigado, Vossa Excelência.